Essa exposição está dividida em 4 núcleos, que é a minha terra natal, Campos Gerais, as influências do café, também Ribeirão Preto, as influências do rádio, o mundo do rádio, Londres, a influência das linhas geométricas que a gente percebe neste quadro, e também Barcelona, a Barcelona de Gaudí e as influências da arquitetura. Eu acho muito importante a gente entender que todo artista ele faz uma pesquisa artística, mas muitas vezes ele não tem consciência disso. Para ter essa consciência, é necessário que entre nesse circuito das artes um profissional que se chama curador. E aqui em Cravinhos, graças a Deus, a gente tem uma equipe curatorial, né? Então, parabéns para a Maria Fernanda, parabéns para o Júlio Tules. A gente percebe que ao longo da caminhada da sua produção artística, você vai encontrando pessoas. E existem artistas que fazem um trabalho de memória, né? Registrando a maneira de pensar de uma época, que é o espírito de época, o Zeitgeist. Essa obra, a Suzy Caetano, ela foi produzida especialmente para uma publicidade, né? Que foi a abertura do programa que ela tinha na TV em Ribeirão Preto. Falando de linhas geométricas, é o momento em que você começa a ter uma linguagem mais universal, né? Uma possibilidade de que as pessoas de qualquer lugar do mundo veja e entenda melhor a obra. Daí as pessoas começam a usar o geométrico. Isso começou a acontecer há 100 anos atrás. Mas essa obra em si traz uma outra questão muito importante no mundo das artes. Quando o artista produz a obra, o que ele realmente está pensando? Qual é o momento político? Quais são os traumas do artista nesse momento? Nesse momento, eu tinha acabado de vir de Londres, estava desempregado, entrei em depressão, minha mãe estava doente, e aí, de repente, você vê um pôr do sol e começa a ver que existem outros caminhos, que existem outras saídas. E aí eu lembrei de uma frase do aeroporto de Heathrow: Where there's a will, there's a way. Onde existe um sonho, onde existe uma meta, existirá sempre um caminho. Essa exposição também trata de uma questão muito atual, né, que está sendo discutida nos principais museus de arte do Brasil. E graças a Deus isso acontece 100 anos depois, que é a iconografia da mulher preta, da raça negra dentro dos museus. Durante muito tempo isso aconteceu com o modernismo de uma maneira muito caricata, né? E aqui a gente tem a possibilidade de ver com linhas modernas, com uma interpretação de cores modernas, porém com uma linha mais realista. Esse traço que parece um giz de cera é o oil bar, que é uma materialidade que eu conheci em Londres, né? Eu uso da Sennelier e da Winsor & Newton, e é uma grande característica do meu trabalho hoje. O artista ele sempre precisa de um amigo que o ajude a se profissionalizar. O Maureen Lagos é um colecionador dos Estados Unidos e ele sempre ficou falando: Vitor, vem para cá, vamos no MoMA, vamos conhecer o Metropolitan Museum, vamos conhecer as grandes galerias. E ele mesmo me estimulava a fazer fotografias das obras com qualidade. Essa é uma dica muito importante para todos os artistas. Comece a fazer o catálogo das suas obras, comece a escrever sobre as suas obras. Essa exposição também trata de Ribeirão Preto e dos amigos do rádio. Aqui está o Morandini, que é um grande representante desse mundo do rádio, comemorando aí 100 anos. O Morandini está há 53 anos com o mesmo programa, o Larga Brasa. Então, é óbvio, é um dos grandes ícones. E a gente percebe que o rádio começou numa época onde a maioria dos brasileiros eram analfabetos. Então o rádio, além de ser a diversão, o rádio era o jornal para as pessoas que eram analfabetas. Então tem uma grande importância, uma importância política que a gente traz para essa grande discussão de design. Aqui está o meu autorretrato. Esse é um momento muito especial para mim, porque
foi um sonho realizado depois de 20 anos, que foi a possibilidade de conhecer o Camp Nou, né, o grande estádio do Barcelona. E quando a gente entende a dificuldade, quando você fica 20 anos esperando por essa possibilidade, aí você percebe que realmente é gratidão. E dos demais aqui está minha esposa, são pessoas que eu conheci ao longo da minha caminhada, pessoas que impactaram a minha vida. Essa tela em especial, Voa Bicho, ela foi produzida com os traços dos índios Mundurucus, quando eles estavam construindo a usina de Belo Monte. E aí era necessário, isso em 2013, era necessário que a gente trouxesse essa discussão para as escolas, né? E Voa Bicho foi uma denúncia, sabe? Não vamos mexer nas terras dos índios Mundurucus. Infelizmente eles construíram a usina e ela não funciona nem 10% daquilo que prometia. Mas acima de tudo, o mais importante é tratar desse assunto de curadoria. É importante que as demais prefeituras da região do interior do estado de São Paulo, a gente tem 5.700 municípios, eu acredito que nem 700 municípios no Brasil hoje têm curadoria das artes para ajudar a orientar o artista, ajudá-lo a criar a sua narrativa, ajudá-lo a entender a sua função social. O artista é aquele responsável por entender o espírito de época e cadastrar isso através do seu estilo de pintura. E sem dizer que a arquitetura, ela trabalha muito em função do pensamento crítico da arte, né? A gente muitas vezes continua estudando os artistas da Europa. Eu estou estudando arquitetura e 2 anos e meio estudando história da arte da Europa. E a história da arte nossa, do interior do estado de São Paulo? Temos grandes artistas que participaram aí da primeira Bienal, em 1951, os grandes artistas da década de 1960, 70, 80. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. No ano passado, circulou no mundo das artes 65 bilhões de dólares. 65 bilhões de dólares. Os Estados Unidos foi responsável por 50%, enquanto que o Brasil participou com menos de 1%. Por quê? Porque a gente não tem curadores como a Maria Fernanda, como o Júlio, né, que faz esse trabalho maravilhoso aqui em Cravinhos. O meu recado é para você, da prefeitura de toda a região, do sul de Minas, do estado de São Paulo, que vai ver esse vídeo, venha para Cravinhos, venha aprender como que se faz curadoria da arte. E eu tenho certeza que todos os artistas estarão extremamente agradecidos. Sejam bem-vindos.